Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse Fast Trade especial. Tô gravando, agora são 6 horas da manhã. Tô gravando esse Fast Trades. Eu já tinha gravado o de ontem, mas o de hoje, mas considerando o que aconteceu na madrugada, eu achei que era mais valioso fazer uma nova gravação explicando para vocês o que está acontecendo. Eu tinha feito no vídeo que eu iria postar uma explicação breve, mas agora com um quadro um pouco mais nervoso na gringa, eu acho que vale a pena explicar para você começar a sua manhã entendendo o que está acontecendo de uma maneira geral. Então, a primeira coisa importante, então, já vamos começar pela gringa, vou falar do Brasil no final. Mas existe uma coisa, que, né, vocês que me acompanham aqui já há um tempão, né, relativo, desde janeiro, quando eu comecei a publicar vídeos, e no Traders Club, quando eu postava lá até o final desse ano que passou, sabe que eu tenho falado, né, incisivamente sobre o problema do Fed. Vocês sabem primeiro que eu fui evoluindo, eu era uma pessoa que acreditava que a inflação era um problema nos Estados Unidos. Hoje eu não vejo isso como um problema de longo prazo, acho que é cíclico. Sou minoria, a maioria dos analistas do Brasil, eu não sou analista também, só para falar, mas a maioria dos analistas que publicam esses estudos falam de inflação. Eu acho que eles estão cometendo um erro na leitura deles. Eu tendo a acreditar que a curva de juros, a yield curve de estudo, e se houvesse inflação, o mercado já teria precificado a curva de juros lá para cima. Se vocês que me acompanham há muito tempo, vocês sabem que quando estava aqui, ó, eu disse, ó, se romper, busca a região lá dos 2%. E aí eu disse, se a inflação realmente for lá para cima, danou-se para o mercado. E na época eu também disse, mas o contrário também é verdadeiro. Porque a última coisa que a gente quer ver é um processo de deflação depois que o Fed enche o mundo de dinheiro. Por quê? Vamos entender. Como é que um banco central faz a economia de um país responder a uma crise? Ele reduz a taxa de juros, né? E com a criação do quantitative easing, ele irriga os mercados com liquidez, ou seja, dinheiro. Não é imprimir dinheiro, tá? Tem muita coisa que falam que é imprimir dinheiro, mas não é. Depois um outro dia eu falo sobre isso. Mas o que é importante a gente entender? Quando ele faz isso, ele ele melhora a irrigação do mercado. O mercado precisa de dinheiro, né, estando disponível para todas as instituições, para que elas possam então financiar negócios, pessoas físicas e assim por diante. Isso estimula as pessoas, então juros baixos ou excesso de boa quantidade de liquidez, né, faz com que a economia cresça. E a economia crescendo, o Banco Central vai parar de fazer isso, porque a inflação vai subir, o desemprego vai reduzir, e então os juros começam a subir, a curva de juros começa a subir, porque ele alcançou o objetivo dele, certo? Ele alcançou o objetivo dele, que foi de estabilizar a economia e impedir uma recessão. Impedir não é o objetivo, assim, porque os preços têm que corrigir, faz parte do processo capitalista que os preços corrijam, senão não tem evolução no capitalismo, certo?
O capitalismo é um sistema em que preços se ajustam para baixo por causa da oferta e da procura, certo? É assim que funciona. Embora muita gente na Faria Lima não consiga perceber isso, né? Não entende. Acha que o poder é o ar-condicionado e o seu chefe, que é dono de bilhões. Ele é até muito importante. Muito mais importante que um caipira aqui. Mas ele no mercado consumidor é igualzinho, na verdade é menos, porque pouco da renda dele é direcionada para o consumo, certo? Então, ele tem muito menos importância econômica na ponta do consumo do que qualquer outro consumidor brasileiro, certo? Muito menos importante, mas absurdamente, porque o valor da renda dele destinada para consumo é ridículo, certo? Por quê? Porque ele não impulsiona o consumo. Ele tem uma impulsão no setor empresarial, mas ele não tem uma impulsão no setor de consumo. Então, e como o capitalismo funciona só por causa do consumidor, vou repetir, o capitalismo só funciona por causa do consumidor. Não entendeu? O capitalismo só funciona por causa do consumidor. Não concorda comigo? Então vou te falar. Existe marketing para quê? Rede social existe por quê? Todas as grandes construções do capitalismo são orientadas para quê? Para vender para bilionário ou para vender para pobre? Suit yourself. Viva na mentira, viva na realidade. Qual é a realidade? Todo mundo quer vender para massa, tá certo? Como é que se chama? Mercado de massa, certo? Então, o resto é rico que ficou rico por acidente e não sabe como a engenharia do capitalismo funciona, certo? O capitalismo funciona assim. É o consumidor, depois de amanhã é o consumidor, depois de amanhã é o consumidor, e enquanto esse sistema em que quem aloca capital, ou seja, quem tem grana, faz alguma coisa porque ele quer receber no tempo do consumidor, certo? Não tem conversa. Beleza? Então, eu dei uma desviada, mas só para explicar, então, estou explicando por causa disso, porque assim, então qual é o ponto mais importante? É que depois que a economia retoma, o Fed tira esses instrumentos de liquidez, certo? E começa a subir os juros. E aí a economia já está decolando, já está voando, já está tudo indo bem. Logo, don't worry, be happy. Show. O que está acontecendo agora? Agora está acontecendo o inverso. O Fed encheu o mundo de liquidez. A taxa de juros está quase negativa no money market. Ele precisa tomar uma decisão para impedir que isso aconteça, porque se isso acontecer é a ruína. Entendeu? A ruína. Ele não pode deixar isso acontecer. E aí, por que eu não acredito na tese da inflação? Porque o yield está para baixo. Ó. Então, certo? Isso aqui é a taxa de juros do título mais importante do mundo, que é o 10-year yield. Ele está para baixo. Tá vendo aqui? Ele está para baixo. Então, se os players informados, melhores do que eu e que você e que todo mundo, que todo mundo, se esse conjunto de players aqui, ó, fica dizendo que o yield é para baixo, ou seja, que os juros é para baixo, não é possível que a inflação vá para cima. Entendeu? Vou dar um exemplo com o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Primeiro mexeu o nosso yield curve, que é a DI, certo? Primeiro mexeu ela. Por quê? Porque o player é mais informado, o player que tem grande alocação de capital, ele sabia que a inflação ia esticar. Então ele começou a comprar título do Tesouro Brasileiro, certo? Ou contratos futuros de DI, e foi aproveitando esse movimento. Então, e o DI continua subindo. Então, quando o DI continua subindo, o que isso quer dizer para você, para mim, para todo mundo que é brasileiro? Que os juros no Brasil vai subir. Certo? Aqui é a mesma coisa.
Só que nos Estados Unidos, essa curva de juros é de queda. Queda. Então, tem muita gente falando de inflação, mas não é esse o ponto, que daí é onde eu quero chegar. Eu demorei um pouquinho para explicar, porque preciso explicar. Tem gente nova chegando aí, tem gente que não me acompanha, começou a me acompanhar recentemente, então eu tenho que explicar. A maioria da galera que já me acompanha há algum tempo sabe disso. Então, o 10-year yield que vocês estão vendo aqui na tela é isso. Ele é a medição da taxa de juros do título de 10 anos do governo americano. E ele está em tendência de queda. Se a inflação fosse subir nos Estados Unidos, como dizem, 90 de cada 100 analistas, ou 90 de cada 100 youtubers, ou 90 de cada 100 influencers no Instagram, a gente teria o yield curve subindo. Porque ele teria que subir para pagar a expectativa da inflação de quem tem mais dinheiro que a gente, certo? Beleza? Beleza? Estamos entendido? Show. Então, aí por isso que o TLT é a minha aposta e ele já se estabiliza, tá? Depois eu vou falar do TLT. Porque ele sobe quando o yield cai. E eu acredito que o yield, nós vamos descobrir isso hoje, o yield sobe. Tá? Por isso que eu tenho falado de TLT com uma frequência gigantesca para vocês aqui, porque a tendência me parece ser essa. Já vou falar sobre TLT. Então, por que esse negócio todo deu essa zica ontem? Essa zica toda deu ontem, vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, um minutinho. Federal Reserve. Por causa disso aqui, ó. São as minutas do Fed, foram publicadas ontem. De novo, o mercado já sabia, gente. Já sabia. E aí tá aqui, ó. Com respeito ao caminho da compra de ativos, por quê? Porque o Fed, o que ele faz? Ele, além dos juros estarem baixos, ele é um provedor de collateral, que é garantias, reservas de valor, que é o quê? Títulos do Tesouro Americano. E ele é um provedor de liquidez também. Então, numa mão ele dá dinheiro, que é o repo e o reverse repo. Repo, eu te dou dinheiro. Reverse repo, eu te dou ativos para cobrirem o seu excesso de liquidez. Ou seja, ele é uma... Sabe aquelas portas que a gente... giratórias? Então, ele é uma porta giratória. Se você quer dinheiro, você entra. Se você quer título, você sai. Tá bom? Uma hora eu explico também isso melhor. Mas acreditem, é isso, tá bom? Repo, reverse repo. Em um instrumento, ele te dá dinheiro. No outro instrumento, ele te dá títulos. Beleza? Beleza. Por que o banco precisa desses títulos, por exemplo, em vez de ficar com o dinheiro? Ele precisa desses títulos porque check this out. Por quê? Porque o banco precisa de reserva para os depósitos que ele tem. Então, quando ele tem muito depósito, ele tem que gerar dinheiro com esse depósito. Ele é um intermediário. Então, se ele não gera dinheiro com esse depósito, ele quebra. Porque o dinheiro é seu, não é dele. Por isso que eu dou risada das crianças da Faria Lima que disseram que os juros do Brasil para cima era bom para os bancos. Não é. O negócio do banco é fazer IPO, galera. Em que ele ganha, num IPO de 1 bilhão, ele ganha 50 milhões e não tem R$1 que é risco dele. Porque quem compra o papel? Vocês. Eu nunca compro IPO, só para falar. Entendeu? Aí o banco ganha 50 milha por IPO, certo? 50 milha por IPO, tá ok? Qual é o esforço dele? Cold call, fazer ligação para vender para fundo, para não sei o que, vende, acabou, it's over. Recebi minha comissão. Faço 100 IPOs desse, eu tenho um negócio de, né? Vamos pôr aqui, 50 milhões, 5 bi. Aí eu vou cuidar de crédito? Sério mesmo?
As crianças da Faria Lima não estudaram, né? Ou não precisa estudar de fazer faculdades, porque eu não acredito nisso, tá bom? Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é tudo muito relativo. Ainda mais nos tempos modernos em que qualquer pessoa pode estudar por conta própria. Entendeu? Eu não acredito nisso, tá? Eu não sou um desses acadêmicos trouxas, até porque eu não sou acadêmico, que acha que tudo está naquilo que ele sabe. Um amigo meu me ofendeu esses dias, porque ele é de esquerda, maluco, mandou um negócio de um cara lá pra mim, ficou ofendido, porque eu falei, mano, esse cara, puta leitura viciada de esquerda do caralho, porra, você sabe menos do que ele. Eu falei, mas eu não disse que eu sei menos do que ele, eu só disse que eu tenho uma opinião diferente da dele. É assim, né, entendeu? O ser humano tem uma incapacidade de respeitar visões diversas da dele, que é um negócio assustador, certo? Então hoje eu tô com a tocha. Então é o seguinte, é falta de entendimento, né? Tipo assim, eu gosto sempre de usar exemplos singelos. As pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, elas entendem as coisas pelo que as coisas são. Pelo que elas são. Certo? Já o sofisticado, o rico, o sofisticado culturalmente ou o rico financeiramente, ele acha que porque ele tem essas duas coisas, ele pode entender a realidade melhor que quem está lá, entendeu? Então, sempre tem um entendido de favela, sempre tem um entendido de problema social. Aí esse cara é rico ou esse cara é acadêmico. Ah, vá, PQP, né? Entendeu? Eu tô com a tocha. Então, o que acontece aqui? Então, o que o Fed faz? Então, ele vai comprando ou vendendo, ou ele te dá dinheiro ou ele te dá liquidez. Perfeito? Perfeito. E o que ele está falando aqui? Ó? Ele faz pesquisa, ó. Open Markets Desk Surveys. Então, o que é o quê? Ele vai consultando os operadores. E ele foi ele tem sinais ele está antecipando sinais de que de que o mercado acredita que o governo, o Fed, vai começar tapering. O que é tapering? Ele vai parar de prover liquidez. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que o juro suba. Vou repetir. Ele quer que o juro suba. Porque se a curva de yield não subir, o juros vai ficar negativo. Mas aí o que é o problema de juros ficar negativo? O problema do juros ficar negativo é que você acorda de manhã com menos dinheiro na conta. Aí não é legal, né? Entendeu? Aí você fala assim, beleza, eu não tenho dinheiro no banco mesmo, eu sou gastão e tal, beleza. Mas aí quem tem dinheiro na conta olha e fala assim, tá maluco? Para que eu vou manter a empresa? Para que eu vou gerenciar fluxo de caixa? Para que eu vou investir se todo dia eu vou perder dinheiro no ar? É o inverso da inflação, entendeu? É o inverso da inflação. Então, como o Fed inundou o mundo de liquidez, a gente não sabe se isso vai funcionar. Entendeu? Porque se não tivesse feito isso, ele agora para estimular consumo, ele poderia acelerar. Ele não pode acelerar. Ele, por incrível que pareça, ele tem que fazer o inverso do processo. E vocês se lembram que eu disse que no release desse dia 27 e 28 de julho, ele tinha criado um programa para dar dinheiro, uma facility para dar dinheiro para os bancos centrais do mundo inteiro. Por quê? Porque ele sabia o que ia aparecer no Fed Minutes. Ele sabia, ele estava escrevendo, pô. Ele sabia que ia haver essa reação toda do mercado, beleza? Então é isso que está acontecendo. Se você olhar aqui, ó, o documento só fala, depois você pode acessar, é só ir lá no Federal Reserve, é o primeiro link é o primeiro link de notícia do Fed, que é o mais importante, e você vai ver, olha aqui, olha aqui, olha isso aqui,
São 5 páginas só falando sobre repurchase, tapering, basicamente é isso, tá bom? Então, para fechar, para a gente poder ver os gráficos, o que você, certo? E eu temos que entender. Então, veja, o mundo cresceu o mundo não cresceu, mas a economia do mundo não colapsou assustadoramente, porque o Fed foi lá e falou assim, primeiro em 2008 na crise, e agora com a Covid, ele veio e falou assim, don't worry, be happy, eu vou prover o dinheiro, eu vou comprar. O Fed fez compra, entendeu, de ativos, atuou no mercado de capitais dos Estados Unidos, fornecendo dinheiro no money market. Ele fez o que ele pôde para segurar o preço dos ativos, e isso beneficiou o mundo, inclusive o seu, o meu, o nosso Brasil. Por quê? Porque se os preços dos ativos sobem nos Estados Unidos, porque está entrando dinheiro, porque esse dinheiro sobra, certo? Esse dinheiro sobra. Pensa assim, a economia estava fechada. Para onde foi o dinheiro? Para o mercado de capitais. O cara não ia montar uma fábrica no meio da pandemia, certo? Então, para onde foi esse dinheiro? O mercado de capitais. Ele esticou. E casas, né? Casa, porque as pessoas aí quiseram morar em casas, etc e tal. E os juros muito baixos, estimulou a compra de casa. Então, o que aconteceu? Os preços subiram. Se os preços dos ativos mais importantes do mundo, que é nos Estados Unidos, subiram proporcionalmente, na sua proporcionalidade relativa, né? Se fosse o index do Burger King, do Big Mac, certo? Tem que subir dos outros ativos também. E aí o mundo inteiro subiu também. O Brasil subiu, etc e tal. Mas agora, com esse potencial movimento do Fed para reduzir a liquidez e garantir que o Fed ou os bancos comprem cada vez mais títulos da dívida pública, ele vai bater nos juros, tá certo? Para que ele comece a subir. Tá certo? Para que a quantidade de dinheiro disponível fique menor, entendeu, gente? Então, simplificando, menos dinheiro disponível no mercado, certo? Então é isso. Como o Fed manteve o mercado em alta, certo? Todo esse tempo, Wall Street entrou em desespero, porque eles sabem que é isso. Veja, quem opera no mercado financeiro, não a gente, tá bom? Não a gente. Eles são do negócio de vender. Eles não são do negócio de ficar refletindo muito. Embora eles fiquem ensinando todo mundo que vocês têm que fazer análises e ter resiliência. Olha a resiliência. O Fed Minute sai 3 horas da tarde. Olha isso aqui. Olha que resiliência que eles têm. Olha só como eles são resilientes quando o dinheiro é deles. Entendeu? Olha como eles são resilientes. Porque o negócio deles é vender ativos para você, para mim, para todo mundo. É esse que é o negócio dos caras. Certo? É esse que é o negócio dos caras. Você tem que saber o jogo que você está. Certo? Então, o 10-year está para baixo. O TLT, que eu respondendo até a pergunta do Carone, o TLT não estava em tendência de queda, tá, Carone? Ó, médias para cima, média de 50 para cima, média de 50 cruzou a de 100 e estava indo buscar a de 200. Só que daí ele falhou. Só que eu sou uma pessoa sistemática, eu olho para essas falhas que estavam acontecendo aqui, se não romper essa aqui para subir, ia perder o trade. Mas esse é o maior erro da leitura de gráfico da galera. Ó, o que estava acontecendo com o TLT? Estava embaixo e veio para cima. Ele não estava em cima e veio para baixo. A maioria dos meus leitores tem esse erro na leitura de preço. Vocês veem o preço aqui em cima, aí vocês falam assim, tá em tendência de alta. Não, my friend. É exaustão do movimento de alta, daí ele cai. Tendência de alta bonita e boa é quando o papel está em baixa,
está fazendo um movimento de alta, volta. Por quê? Porque agora você tem potencial de alta, tá? Quando você estiver em dúvida, olha no semanal. E se você tiver, que nem tem aqui, ó, uma barra desse jeito aqui, segurando o preço, uma média que está sendo rompida para trás, tá aí o melhor trade do mundo. Por quê? Porque se tiver errado, no 145, 148 você sai. Ou no 148, 148, 42 você sai. Tá joia? Simples assim. Quando está no topo, você acredita que está em tendência de alta, mas não é verdade. A verdade é que, olha a tendência de alta aqui, ó. Isto é uma tendência de alta, que será confirmada no teste aqui dessas médias, né? Evidentemente, ele pode quebrar essa tendência. Como é que se quebra essa tendência? Se ele perder 50% do movimento, que foi o que aconteceu aqui com o US 10-Year Yield, que eu fiz essa regrinha aqui, mostrei para vocês, falei, ó, se perder, lembra? Quem me assiste há muito tempo, se perder ponto 38, ponto 19, ponto 38, já era, perdeu. Certo? Perdeu. Então é a mesma coisa, tá bom? Beleza? Beleza. Bitcoin. Na média de 20 aqui, nada a fazer, tá? Não tem tanta importância falar de Bitcoin nesse momento, mas vamos acompanhar o que vai acontecer com o Bitcoin em razão do que vai acontecer nos outros ativos. Então, fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos com o Bitcoin, tá joia? Fiquem atentos com o Bitcoin, porque ele tá numa correçãozinha aqui, tá vendo? Deste movimento de alta aqui, ó. Então, Bitcoin, depois de cair e a galera ficar comprando desde os 68 mil pontos, o que é Bitcoin nesse momento? Ele está numa tendência de alta aqui, ó. Certo? Ele está numa tendência de alta. Essa tendência de alta vai virar dúvida quando? Se ele tocar na média de 100 aqui, vira dúvida. Certo? Como é que confirma? Se ao tocar aqui, ele vem e sobe e faz assim. Aí vira alta de novo, pronto. Mas neste momento, qual é a tendência do Bitcoin? Alta. Certo? Se a pessoa olhar para cá, qual a tendência do Bitcoin? Queda. Isso, mas é queda. Por quê? Porque ele... tá em alta o Bitcoin. Tá em alta! Compra! E eu olho e falo, não tem compra não, mano. Não tem compra não, já foi. Olha o que aconteceu depois. Tá joia? Beleza? Beleza. Ethereum, também chamado de Ether. Teste da média de 20, vamos ver o que acontece aqui. Momento decisivo, tá? Não faz compra no automático aqui, não. Depois a gente vê como é que fica, tá bom? SP500, indo na média de 50. Sem dó na média de 50. Então agora é ver o quê? Ver se esse movimento vai ter defesa, tá? Aconteceu essa defesa aqui, aconteceu essa defesa aqui, aconteceu essa defesa aqui, bateu depois voltou. Então mantenha-se também relativamente calmo no sentido de verificar esse teste aqui, ó, tá? De verificar esse teste aqui, tá bom? Como é que você vai saber disso? Vai ser no dia de hoje? Não. Vai ser no dia de amanhã ou na segunda-feira. Paciência, não tem o que fazer. Ou vou vender aqui, agora você já perdeu a venda. A venda era aqui, no primeiro candle vermelho ou na perda na média de 20. Agora já foi, tá bom? Nasdaq, também indo buscar a média de 50. A Nasdaq já estava com cara, né? Tá indo buscar a média de 50. Mesma coisa, vai bater para baixo, vai romper? Não vamos saber disso hoje. Quando que você descobre se vai buscar a média de 100 ou se sobe para fazer mais um repiquezinho? Você só vai descobrir isso amanhã ou na segunda-feira. Não tem o que fazer. Você tem que esperar o mercado. Lembra? Lembra que eu falei no 7 pecados do swing trader? Você não é nada. Eu não sou nada. É o mercado. Então, se o mercado deixar um candlezinho desse aqui, assim, ó, e subir, você compra e vai embora. Porque vai pelo menos testar 50% do movimento de alta, 70% do movimento de alta. Tenha paciência. Euro. E aí, o que eu disse? Cadê a galera? Cadê a galera do Brasil varonil que ia ter carry trade e não sei o que, e lalala. Galera é fraca, né, meu? É muito fraco. Petróleo despencando. Olha aqui, ó.
indo buscar a média de 200. Sensacional, sensacional. Ouro, momento de decisão importante, vamos acompanhar, por enquanto nada a fazer. E o minério de ferro fez uma defesa aqui, né? O minério de ferro fez uma defesa aqui, mas deixa eu te falar, eu não me lembro se é a Rio Tinto, eu estava olhando aqui, a Rio Tinto, não me recordo agora, BHP, a BHP, desesperada, falando sobre, né, a queda de produção que a China está impondo lá para siderúrgicas e tudo mais. Está impondo. Porque eles vão achatar, mano. De novo, o chinês, volta a dizer, quais são as duas maiores economias do mundo? China, Estados Unidos e China. O que elas têm em comum? Mercado consumidor já consagrado, todo mundo quer vender para os Estados Unidos. Segundo, mercado consumidor em constituição. O que esses dois países estão fazendo? Soco na boca das commodities. Soco na boca porque acabou a brincadeira. Se você ganhou dinheiro, se você é a máxima do capitalismo. Se você ganhou dinheiro, tá certo? Durante a pandemia, por causa de um choque de oferta, maluco, bom para você, mas agora a sacanagem vai acabar. É assim que governo que funciona. É soco na boca, porque o privado tem que apanhar um pouco também, não é assim, entendeu? Ninguém pode ficar na mão, uma sociedade inteira não pode ficar na mão de oligopólio, não pode, entendeu? Então tem que tomar soco na cara, tapa na cara. E como é que eles fazem? Eles fazem, certo? O Canadá está exportando para os Estados Unidos, certo? A China faz de um jeito mais intenso. Vai lá, manda lá uns membros do Partido Comunista falar com os fabricantes. Aqui no Brasil, o governo trata eles que nem gatinho. Né? E não é esse, não. É todos, tá bom? Todos. Tem uma coisa, né? Daí o empresário usa o trabalhador como escudo. Aquelas coisas que a gente já sabe. Gente, eu sou capitalista nato. Mas eu acredito que o capitalismo tem que ter, sabe o quê? A mão visível, que dá um soco de cima para baixo e bota o sujeito no chão se ele quiser abusar do poder dele contra o restante da sociedade, que faz ele existir. Não é um empresário que faz a sociedade existir. Eu sou filho de empresário. Minha mãe é uma vencedora na vida. É o inverso. O consumidor é o rei. O iPhone não foi feito para os bilionários. O iPhone foi feito para os pobres. Pobres assim. Entendeu o que eu tô falando? Beleza? É isso. Aí vamos olhar o nosso índice. O que acontece? Cenários para o nosso índice. Ó, o nosso índice está batendo aqui, ó, bem na média de 100 da banda de Bollinger. O que a gente tem que olhar? Com humildade. Com humildade. Você que não sabe o que isso quer dizer, isso aqui quer dizer o seguinte, que essa média aqui e essa barra aqui são dois desvios padrões dessa média. Você não sabe o que é desvio padrão? Não se preocupa. Assiste meu curso, está lá na aula de banda de Bollinger, eu explico, tá bom? Explico direitinho. É o jeito mais simples de explicar a estatística. Vai lá, faz a aula, você vai entender. Você vai falar, nossa, é só isso mesmo, estatística? É. Porque eu quero que você entenda e não que você vire matemático, certo? Ou estatístico, para esse fim. Então, olha só. Quanto que caiu aqui? 8.240 pontos. O que a gente tem que olhar? O mercado brasileiro vai, então, bater para baixo ou ele vai tentar fazer um retorno breve para a média? Aqui é um ponto de decisão. Porque nós estamos com a banda de Bollinger aqui, ó. Ele está bem aqui. A gente já descontou bastante, quer dizer, desde o topo a gente já descontou. Isso aqui é cenário, não é que vai acontecer, é cenário, leitura de cenário. Então, ó, daqui até aqui foram 17 mil pontos para baixo, certo? Com pequenas altas de 4 mil pontos. Foi a maior pullback, foi 4 mil pontos, tá bom?
O restante dos pullbacks não marcavam novas máximas, ó, são fracos, tá vendo? E tá assim desde esse sinal azul até lá, ó. Do toque da média de 20 até aqui, foram 11 mil pontos sem olhar para trás. Então o que a gente tem que olhar hoje, a gente vai descobrir. A nossa bolsa pode fazer uma defesa. Pode, não estou dizendo que vai fazer. Esse é o cenário para você entender o contexto. Porque o player brasileiro é mais informado do que a gente. Talvez o mercado já tenha feito um bom desconto. Talvez. Não estou dizendo que é isso. Não estou dizendo que é isso. Estou dizendo que é maybe. Mas não quer dizer também que você vai pegar e vai ter um movimento fantástico e você vai ficar feliz pra caramba. Não. Beleza? Não. Tá certo? Não. Vamos aguardar, né? Você fez uma posiçãozinha ontem, achando que ia ter uma alta. Mano, respira hoje. Respira hoje. Se o mercado hoje abrir em alta, né? Abrir em alta e a sua posição voltou mais ou menos para o preço que você entrou ou qualquer coisa desse tipo, diminui a sua mão pela metade, se você puder. E aí você entra na sexta ou na segunda. Se a gringa bater lá na média de 50 e subir e assim por diante. Beleza? Sacou? Tamo alinhado? Show. Então esse é o cenário 1, usando o diário, bate na banda de Bollinger, ele faz uma defesa hoje aqui, certo? E aí os veículos de notícia que erram sempre vão escrever assim, Bolsa Brasileira, como é que é? Eles usam uma expressão muito particular, tipo assim, se distancia, né? Eu esqueci como é que eles falam. Tem sempre uma frase que eles usam que quer dizer assim, nós somos melhores do que a gringa, tipo assim. Então, pode acontecer aqui, nessa defesa aqui, uma leve alta, né? Acompanha. Se essa alta não acontecer, qual que é a nossa referência aqui? Perder 116,445. Se você olhar no semanal, a gente tá num ponto em que via de regra, tá? Ele termina a semana onde rompe, tá vendo? Ó, tá vendo? Mas vamos acompanhar, não vamos nos antecipar, vamos ter calma, certo? Então no semanal ele tá na média de 50, não tem. A distância para a média de 100 do semanal é de 6 mil pontos, que seria no 110 aqui, ó, tá? Que é relativamente curto. Se você pensar, estamos falando de 3 dias perdendo 2 mil pontos. Não é fora de cogitação 3 dias com a bolsa perdendo 2%, certo? Não é um negócio... pode acontecer. E no mensal, o nosso movimento é um pouco mais para baixo. Seria no 109 mil. Que é onde está a média de 50 do mensal. Então, cenário 1, se, e somente se, tiver uma defesa, e a bolsa abrir hoje, não caia na conversa dos larápios. Olha aqui, nossa bolsa, pô, já tá descontada. Não, maluco, faz position size. Se você comprou ontem e hoje já estava meio no prejuízo, sai numa posição perto da sua entrada, ou sai metade e deixa metade. Porque tem sexta, daí tem um feriadão. Se a pessoa você está posicionado na sexta-feira e dá uma batidona para baixo na segunda-feira na gringa, o que você vai fazer? Abre com um circuit breaker. E se hoje abrir com um circuit breaker, o que você faz? Eu zeraria todas as minhas posições. Eu zeraria. Não quer zerar tudo? Não tem problema, zera metade. Tá bom? Mas vamos aguardar. Tá bom? Vamos agora. Eu não acredito que hoje vai abrir com um circuit breaker. Não acredito. Eu acho que a nossa bolsa já descontou bastante. Mas eu estou errado até que o mercado diga o que ele quer fazer, certo? Por isso que não pode torcer, tá bom? Você desenha cenário. Qual é o cenário? Cenário 1. Porque tá ali na banda, certo? São mais de 8 mil pontos de queda consistente da nossa bolsa. Pode acontecer do nosso mercado já ter tido essa precificação e ter feito esse desconto no preço. Pode acontecer. Certo? Se isso não acontecer, o que quer dizer? Quer dizer que o mercado vai passar por ali e vai testar as regiões abaixo.
ou faz um candle hoje um pouquinho abaixo, para depois, né, entendeu? Faz um candle aqui um pouquinho abaixo, ó, tipo assim, né, para depois tentar fazer uma subida. Tudo isso depende, né, não vou fazer coisa grande, tudo isso depende do contexto da gringa, combinado? Combinado. Aí o dólar ontem sensacional. Sensacional. Eu falei para vocês, eu não tava muito empolgado, porque ele tava perto da média de 100, vocês sabem do meu método. Quando tá perto da média de 100, eu acho que vai bater e voltar, mas eu disse para vocês, olha isso aqui, ó. Isso aqui era encher carrinho, ó. Isso aqui era encher carrinho. Característica de encher carrinho, barra grande de devolve, porque o player tá mantendo o preço alto, mas ele tá pegando a galera na volatilidade do dia, entendeu? E aí o que aconteceu? Que até eu falei, ó, quem comprou aqui sossegou porque tá indo e tá ganhando dinheiro no encarteiramento do dólar. Eu falei isso. E aí eu disse, se o Fed tá dando linha de liquidez para o Banco Central do Brasil, assim é porque vai ter estouro. E teve. Tá vendo que você não precisa ler notícia pra cacete? Porque não teve um órgão de notícia no Brasil que publicou que o Fed tinha aberto a facility para bancos centrais. Não teve um. Teve um. Entendeu? Certo? Então, ó, atento aqui, bateu na média de 200, certo? Bateu na média de 200. Uma alta gigante, parabéns para quem pegou. Daí é a gestão de inteligência emocional. Pô, pegou aqui, você ganhou dinheiro, sabe o que você faz? It is over, parou. Já ganhou seu dinheiro da semana. Excelente trade, olha aqui, olha que trade lindo. Aí o que você faz? Acompanha aqui, porque ele pode fazer um leve rompimento aqui, naqueles dias de que o dólar subiu e a bolsa subiu, por exemplo, tá? Ou se o dia de hoje for errático, não perdendo aqui essa região aqui da média de 200, você compra e fica durante o tempo que o mercado andar. Mas já começa a ficar mais difícil de operar, porque ele pode fazer o que ele fez aqui, tá vendo? Ó, muita gente lembra disso aqui, ó. Ele veio aqui, eu falei, galera, fica atento. Ele subiu, galera. O dólar vai. Ele devolveu e depois foi para baixo. Então, fica atento que ele já fez um movimento importante. Claro, se deteriorar, gente, o mercado passa por cima na média, se deteriorar. Passa por cima, passa como se não houvesse amanhã. Mas se você já ganhou dinheiro nessa alta aqui, para que você vai querer testar isso? Não precisa testar, beleza? Não precisa pagar para saber. Não precisa, eu quero estar certo. Não, você quer ganhar dinheiro, beleza? Beleza. E tem esse suporte, tem essa resistência aqui, ó, no 5430, tá bom? Chique? Chique. DI futuro. Adivinha o que aconteceu com o DI futuro? Para cima. Por que para cima? Porque se reduz a quantidade de capital disponível. Se vai haver um enxugamento lá nos Estados Unidos, aqui vai enxugar ainda mais. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Eu tinha gravado os 7 pecados capitais. Publico ou amanhã ou na segunda-feira. Muito provavelmente eu vou publicar na segunda-feira. Sexta-feira é um dia mais relax para todo mundo. Falou? Fui, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Gerenciem bem seu risco. Espero ter explicado para vocês o cenário de hoje. Gerenciem o seu risco. Você está em papel no topo que não corrigiu bastante ainda? Vaza. Beleza? Fui. Tchau, tchau.